Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Bom domingo, boa Páscoa semanal. De novo o Senhor nos dá a graça de nós podermos viver o seu dia, o dia do Senhor, o dia do Dominus, o domingo, e de novo podermos transformar este dia do Senhor em dia de fato do Senhor, dia da sua Páscoa, com a participação na liturgia dominical. Estejam atentos, é um momento de pandemia, precisa ter cuidado, mas não nos acomodemos. Vai chegando para todos nós o momento que nós podemos de novo voltar à liturgia. E é importante percebermos isso. A participação na liturgia não é um prêmio para quem crê, não é eu tenho fé e participo, mas é que sem a participação na liturgia, na missa dominical, eu nunca vou ter fé. Lembrem dos montes de episódio do Senhor ressuscitado, que aqueles que não estavam no encontro com ele não acreditavam, como Tomé. Então a liturgia, ela reforça a fé que nós recebemos no batismo. Nós cremos porque participamos da liturgia. E nesse domingo nós temos na primeira leitura aquele texto que é chamado o pequeno apocalipse do profeta Isaías. Então, dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo, vede é nosso Deus. Para o povo que jazia na Babilônia, no exílio, o profeta transmite essa mensagem de esperança. Não tem por que ficar ali entristecido. Vede, é vosso Deus. É o Senhor que está chegando. É o Senhor que se aproxima do seu povo. Então, aí agora um anúncio de uma série de grandes gestos que mostram que o Senhor está presente. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão água no deserto. E assim, com diversos modos, se fala desta água. Este povo vive no deserto. Sabe que o ambiente bíblico é um ambiente de deserto. Então, a vida ali é simbolizada, sobretudo, com a presença da água. E tem uma expressão que no início da leitura é incômoda para nós, que vai dizer assim, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. E é Ele que vem para nos salvar. Então, o povo de Israel que está no exílio, escravizado, deportado na Babilônia, então quando ele vê que Deus age em favor dele, vai dizer assim, é Deus, o vingador. Quando se chama a Deus assim no Antigo Testamento, é aquele que toma parte do injustiçado, daquele que é pequeno, do sofredor. É Deus que age para vir ao encontro daquele que está sofrendo. Ou seja, nós ouvimos um anúncio de Deus que irrompe a história, que é aquele Deus que vai de novo libertar o seu povo e vai fazer isso através da sua presença, que é sinalizada com diversos eventos. Um evento da natureza, o deserto vai se tornar uma terra cheia de água, uma terra fértil. E na dimensão humana, todos esses sinais que fundamentalmente tocam os sentidos humanos. Os sentidos, eles nos dão a possibilidade de relação com o mundo, relação com os outros. Quando nos falta um sentido, então nós temos essa dificuldade relacional. Claro que a pessoa pode substituir esse sentido aprimorando outros, mas enfim, é Deus que rompe a história e irrompe definitivamente, trazendo a libertação do sofrimento para essas pessoas que jazem em um momento de sofrimento. Ora, isso tudo nos prepara sempre a primeira leitura para a leitura semi-contínua do Evangelho. Nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, então hoje nós vamos ter um episódio de cura, que é preparado para nós na liturgia através desta graça. Mas isso também, a primeira leitura, nos chama a atenção para uma coisa. Estejamos atentos às obras de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós suplicamos tanto ao Senhor alguma graça, quando acontece, nós atribuímos a obra a nós mesmos, ou a qualquer outra pessoa, ou à ciência. Claro que Deus
age também através dos médicos, através das pessoas, mas contemplar que em tudo isso tem a mão de Deus, a ação de Deus que vem ao nosso encontro. Então, saber louvar e agradecer, não somente pedir, e saber encontrar a mão de Deus, a ação de Deus em cada momento da nossa vida. No Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós encontramos Jesus que está na região pagã de Tiro, Sidônia, e depois continua pelo mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. A região da Decápole são as cidades pagãs, aonde no Evangelho algumas vezes Jesus está nelas. Então imagine que nós temos o lago que é o mesmo mar da Galileia, o lago de Genezaré, tão grande que é chamado de mar. Então de uma parte nós temos as cidades que conhecem o Antigo Testamento, para nós nos entendermos. Do outro lado, as cidades que foram fundadas pelos invasores, sobretudo romanos, e que são cidades pagãs. Então, Jesus está atravessando a Decápole. Trouxeram-lhe então um homem surdo, que falava com dificuldade. Então, na verdade, a surdez o impedia de falar. Então, a escuta é determinante, naturalmente, no processo da fala, mas também uma pessoa surda em Israel era considerada uma pessoa que não podia ter fé, porque o Antigo Testamento vai dizer que a fé vem pela escuta. Então essa pessoa não podia acreditar. E pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Então, o pedido é muito claro, que Jesus tocasse nessa pessoa. Na verdade, os taumaturgos no tempo de Jesus, eles só curavam com a sua presença. Mas Jesus cura, sobretudo, pela força da sua palavra. E isso é uma mensagem muito clara para nós, da força da palavra de Deus na nossa vida. Ele pode nos curar. Então, Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Vamos ver essa série de gestos. Jesus o tira de um ambiente aonde ele era considerado simplesmente um surdo. Veja que deste homem não se diz o nome. Então, muitas vezes uma pessoa é reconhecida somente pela fragilidade que tem. E quando acontece no Evangelho que quando alguém, por exemplo, cego de nascença, quando é curado, já não é mais reconhecido. Parece que era aquele homem que era cego, mas ele está vendo, então já não é mais ele. Então, Jesus o tira. Mas também esse afastar-se com o Senhor, para uma experiência de intimidade com o Senhor, para estar com o Senhor, para estar só com Jesus, para fazer uma experiência de encontro, de conversão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Ora, esta cura com saliva, que nós encontramos em outro momento do Evangelho, muitos dos taumaturgos, dos magos do tempo de Jesus, eles faziam assim, porque se acreditava que através da saliva se transmitia a sabedoria, a força daquele que estava curando. Então Jesus usa uma prática que na terra pagã era conhecida, mas o que vai ser o diferencial do Senhor Jesus, nós vamos ver. Então Jesus vai olhar para o céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer abre-te. Jesus usa uma palavra estrangeira, aramaica, então para dizer abre-te. Então é a força da sua palavra, certo que aquelas pessoas também que no tempo de Jesus se dedicavam à cura, os curandeiros, eles também usavam palavras estrangeiras, mas Jesus com uma só palavra, com a força da sua palavra, irrompe o sofrimento, a doença deste homem. Imediatamente, seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Então Jesus vai dizer com insistência que não contassem nada, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Então não conseguiam se silenciar. E diziam no final do Evangelho, ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Recordem-se que no sacramento do batismo,
quando a criança é recém-nascida, o presidente da celebração, como um dos últimos símbolos de que a pessoa foi batizada, toca o ouvido, a boca e vai dizer também isso, Efatá. É o Efatá do sacramento do batismo, que é a oração para que essa criança possa ouvir a palavra de Deus e proclamá-la. Tenham todos um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.